Então, semana que vem, dia 1º de junho, né? Dia 1º de junho, sexta-feira, não vamos poder ter aula, porque eu não tenho certeza se o concurso acabou. Porque o concurso está programado para acabar sexta de manhã, até vir de lá para cá. E também não sei, vão ser 17 candidatos, de repente tem demora mais, pode prova de seminário, prova de aula, tem muita coisa lá. Então, eu prefiro não assumir compromisso. Então, vamos deixar a aula do dia 1º de junho. Próxima sexta, então, a aula está suspensa. A minha proposta é repor essa aula, então dia 7 é feriado. Dia 7 eu estava pensando em fazer aula de eletromagnetismo, mas eu me esqueci que eu tenho compromisso lá no nosso prédio de Petrópolis. É feriado, geralmente feriado a gente aproveita para dar aulas grandes. E eu estou escalado para dar aulas de física, então no dia 7 lá. Então não vou poder assumir compromisso com vocês no dia 7. Agora, dia 8 é o dia seguinte do feriado. Então, eu em princípio vou dar aula. Porque se alguém não puder vir, grava. Se alguma pessoa puder vir gravar, eu prefiro dar aula no dia 8. E aí, eventualmente, eu marco uma reposição dia 9. Mas isso aí é a confirmar. Então, eu vou botar o seguinte. Suspense. Então, reposta no dia, eu vou colocar em princípio reposta no dia 9 de junho, que é um sábado, a gente faz como a gente fez da outra vez. Se tiver greve, né? Aí para vocês tudo bem. Se não tiver greve, de qualquer maneira. Se tiver greve, o CBPF vai fechar? Não, nada de pessoal que é de universidade. De qualquer maneira, eu acho que vai ter a ponte do feriado. Eu acho que a UERJ está com indicação de greve, não está? Mas você pode, né? Você pode. Então nem te interessa, isso passa por vocês. Porque geralmente assim, se dia 7 é Corpus Christi feriado, dia 8 é sexta, certamente faz a ponte. Mas eu não vou deixar, eu vou dar aula. Dia 8, então minha ideia é dar aula. Se alguém viajar, não tem problema, está filmado, aí o Wallace depois coloca logo na rede. Então, em princípio, eu vou dar aula dia 8, aula normal. Eu salto a aula do dia 1º, se Deus quiser, dou aula no dia 8 e no dia 9 a gente depois. Bom? Dia 9 que horas? Dia 9, geralmente sábado eu gosto de marcar por volta das 11 horas, para vocês poderem não precisar sair correndo, chegar tão cedo. Fala aí. É uma pergunta meio indecente, meio heresia. O senhor está pensando, porque assim, vai fechar esses cursos desse período e tem os cursos do período que vem. Isso. Aí o Tião vai fechar o dele mais ou menos por volta do dia 10, 12. Cada escola dia 15. Eu te perguntava mais ou menos a data, na verdade, enquanto antes eu comprar passagem melhor, mais barato. Não, geralmente eu fecho as aulas assim. A escola do CBPF começa no dia 16, que é uma segunda, né? Minha ideia é fechar o curso uma semana antes, na semana do dia 16, na semana do dia 9, entre 9 e 12. Mas eu preciso de aula, se você faltar aula não tem problema. Não vem, isso não vai deixar, porque às vezes a passagem fica mais cara, fica alta estação. Você tem que ver. E lá para eles agora, eles vão ficar de férias. Porque junho já é cara a passagem, né? Em junho já é alta estação. Depois em julho, ela já começa a baratear. Tira a tua passagem independente, as aulas estão no servidor, você assiste. Não, isso está fazendo estação, só vai ter uma ideia. Mas a minha ideia é terminar. E você pensa de começar os cursos de supersimetria, os outros cursos normais? No período que vem. No semestre que vem, geralmente as aulas aqui começam na segunda semana na terça. A matrícula geralmente as aulas aqui começam todo dia 13 de agosto. Como esse ano, dia 1º de agosto, eu acho que é uma quarta-feira. Dia 1º de agosto, nós estamos na terça-feira. Vamos dizer, dia 1º, dia 8, dia 7. As aulas devem começar dia 14. Eu acredito que pelo calendário você deve começar dia 14, que é uma segunda-feira. Bom, então nós trabalhamos na aula passada, nós terminamos o último encontro que nós tivemos semana passada. Eu acho que finalmente nós terminamos os propagadores, trabalhamos a questão do resíduo, vimos a questão da norma, né? A influência do sinal do resíduo, né? Do propagador no polo. Trabalhamos aquele caso também, trabalhamos aquele caso daquele propagador no campo escalar, misturado no campo vetorial, para a gente cumprir o que tinha que cumprir na semana passada. Então a nossa ideia agora é começar a olhar
Um outro elemento importante das teorias que são as interações e os vértices. Nós até agora, então, trabalhamos os modelos livres, campos livres, no sentido de ver as funções de Green dos campos livres e tirar a informação, tanto do resíduo, dos polos, quanto dos resíduos, daquilo que nós chamamos de propagações. E agora vamos estudar as relações entre interações e aquilo que nós chamamos de vértices, que estão presentes no Lagrangiano. Então, segundo a nossa descrição aqui da teoria de campos, nós pegamos os campos livres, quer dizer, o setor livre de um Lagrangiano é sempre o setor quadrático dos campos. Né? O setor livre, a parte que a gente chama de Lagrangiano livre, é a parte quadrática bilinear, a parte bilinear dos campos. Mesmo que misture em campos, nós vemos que nós temos termos de mixing, como a gente teve aquele caso do mixing entre um vetor e um escalar, ou entre dois escalares, e tem termos de mixing. E esses termos de mixing, eles também não são exatamente termos de interação, são termos que estão ligados ao Lagrangiano livre, porque nas equações de campo eles aparecem linearmente. Então, o Lagrangiano livre é a parte bilinear dos campos. Né? E a partir então, desse Lagrangiano livre, nós construímos os propagadores. E associados aos propagadores, então, a gente consegue ler o espectro de partículas. Mas eu não entendi, a gente não tem essa partícula como polo? Pois é. E a álgebra de Poincaré não é dali que a gente tira a partícula para a base de estados livres? Pois é, a gente tira os polos dos propagadores e dá um espectro de partículas. Então, a gente olha os polos e tira o espectro de partículas. Ah, do livre, do livre, desculpa. Certo? E aí olha também para ver se essas partículas são partículas físicas, as características das partículas, se elas são físicas, se elas são boas, estão todas implícitas, como a gente já falou nos resíduos dos propagadores nos polos. Agora vamos começar a ver a parte do Lagrangiano, que é polinomial, quer dizer, que tem grau superior a 2. A parte, vamos dizer assim, a parte do Lagrangiano que é multilinear, quer dizer, vamos dizer assim, maior do que 2 campos. Então, a parte que envolve produtos, né? Então, a parte que é trilinear, quadrilinear, quer dizer, então, trilinear, quadrilinear, e assim vai, né? Nos campos. Claro que nós vamos ver que o argumento de renormalizabilidade impõe condições no grau do polinômio. Então, por exemplo, em 4 dimensões, quando a gente trabalha em espaço do Minkowski 1 mais 3, nós vamos ver que a renormalizabilidade impõe que os lagrangianos sejam, no máximo, quadrilineares. Mas em 3 dimensões, por exemplo, nós vamos ver que os lagrangianos podem ser 6 lineares, podem ter até 6 campos multiplicando. Isso vai depender um pouco. Se a gente vai para dimensões mais altas, aí a gente pode, a gente vai para 6 dimensões, a gente tem que ter lagrangianos que sejam no máximo cúbicos nos campos. Então, a questão da dimensionalidade, quer dizer, a relação entre a dimensão do espaço-tempo, vou colocar assim, existe uma relação, então, entre a dimensão do espaço-tempo versus, né, a potência versus o número de campos, vou colocar assim, o número de campos presentes nas interações. O número de campos nos vértices. Esses lagrangianos que são a partir do quadrático, a parte trilinear, a parte quadrilinear, esses pedaços, esses termos, esses monômios, né, multilineares nos campos, nós chamamos de vértices de interação. Vértices, né? Então, é o número de campos dos vértices. Então, existe uma relação entre a dimensão do espaço-tempo, dimensão do espaço-tempo e o número, existe essa relação, dimensão do espaço-tempo e o número de campos nos vértices. Essa relação, ela é fixada pelo
vamos estudar posteriormente o argumento de renormalizabilidade. Quando a gente fala, eu quero então construir um modelo que seja renormalizável, então o argumento de renormalizabilidade. Então, vamos ver que dependendo da dimensão, depois, quando a gente começar a entender a estrutura de divergências que está presente, né, nos gráficos de Feynman devido às interações. Bom, por enquanto, então vamos começar a estudar os termos. Então, por exemplo, pegar o Lagrangiano simples, aí vamos pegar ação, vou pegar um exemplo, vou pegar uma ação escalar, campos escalares, só para a gente ilustrar dois tipos de versos e a gente discutir as características dos versos. Então, vou pegar uma ação de campos escalares, vamos supor um campo escalar real, como diz o professor Nani, não é nada mais simples. Um campo escalar real, pode ser massivo, então a gente já sabe bastante coisa. Vamos dizer que a gente esteja em 4 dimensões, só para a gente ter um exemplo concreto. Então, Lagrangiano de Klein-Bordon, vamos colocar o terminho de massa nele. E vamos colocar aqui um potencial de interação. Vou dar aqui temos um potencial de interação que depende só dos campos. E vamos colocar um termo novo. Um tipo de interação, mas que envolva derivada. Por exemplo, vamos colocar um termo desse tipo, assim, só para a gente ter uma ideia. Alguma coisa que possa ser uma constante de acoplamento, que eu vou chamar de G, sobre 4. Vamos colocar assim. Aí aqui eu coloco o campo dφ. Coloco aqui o campo dφ. E coloco aqui um φ ao quadrado. Vamos colocar uma coisa assim. E esse potencial aqui, aliás, vou tirar esse termo aqui, perdão, tá? Vamos tirar esse termo de tipo massa, vamos incluir esse termo no potencial. Vou colocar esse termo já aqui, menos V de φ. Já vou especificar o que é esse V de φ aí. Deixa eu chamar assim, tá tudo direitinho. Vou colocar aqui termo novo, que vai ser menos. Vou botar aqui um G sobre 4. Vou colocar assim, dφ ao quadrado, dφ, e aqui um φ2. Vamos dizer que eu tenha esse meu potencial, seja um potencial tipo Higgs, seja um potencial clássico lá dos escalares que quebra, quando tem quebra de simetria, controla uma quebra. É o potencial com um termo de massa no meio, de 2φ ao quadrado, e o termo de acoplamento quarto. Vou botar aqui o termo na normalização que se usa sempre, que é o lambda sobre 4 fatorial e a quarta. Então, é uma interação do tipo φ4. Só que a única novidade é que eu introduzi agora um termo de interação que tem derivada. Então, vamos ver, fica bem claro que esse termo é um termo de interação, esse termo também é um termo de interação, porque tem 4 campos, mas só que um tem a presença de derivada. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a ideia é para a gente começar a construir aquilo que vão ser as regras de Feynman para as interações, os vértices de interação, é sempre escrever a ação e também passar ela para o espaço dos numérica. Tá? Nós estamos com ela escrita no espaço de configuração. Vamos ver que a presença de derivada, o que ela vai trazer. Então, vamos fazer a seguinte coisa. Vamos pegar essa ação, vamos escrever, vamos fazer a transformada de Fourier dela, né? Então, eu não vou nem botar tudo aqui não, vou fazer o seguinte, olha só, vamos escrever esse termo, integral de 4x, vamos fazer para esse termo, que aí a gente tira o padrão para os demais termos. Quando eu for escrever o termo cinético, então eu vou ter dmi-φ. Vamos fazer a representação, vamos fazer a decomposição de φ em sua integral de Fourier. Φ de x é d4, vamos dizer assim, K1, que vai ter vários momentos envolvidos. Cada campo traz uma integral em momento. D4, K1 sobre 2π a quarta, integral transformada de Fourier de φ tilde K1 é a menos I K1x, que multiplica, aqui tem um demi, tá certo? Que multiplica, vou pegar esse termo aqui,
Só para vocês verem como é que a coisa sai rápida, né? Aí agora, vou fazer a integral de Fourier, a representação de Fourier do campo do segundo fator. Então, D4 capa 2 sobre 2π a quarta, fitil de capa 2 é a menos I capa 2x. Isso a gente faz uma vez, depois vocês vão se acostumar, já vão fazer de cabeça, não tem? Então, quando eu fizer, então, cada termo de derivada, aquele termo de derivada, ele está atuando só nesse campo. E essa derivada está atuando neles. Então, essa derivada ela vai bater nessa exponencial. Então, ela vai produzir um menos I capa 1. Então, no lugar dessa derivada, vamos produzir aqui o fator menos I capa 1 vetor índice μ. E esse segundo termo aqui, ele vai produzir menos I capa 2 μ e mantendo a exponencial. Então, a derivada desapareceu. No momento que eu atuei com a derivada, ela virou transformada, ela virou o momento que está na transformada de Fourier e as derivadas desapareceram. Mas agora, lembrem-se que eu tenho aqui uma integral de 4x. Então, essas ondas planas, elas se somam exponencial de menos I capa 1 mais capa 2x. E aí nós sabemos que, pelas nossas regras, né, pelas nossas convenções para transformada de Fourier, nós temos que a integral, só para lembrar aqui, integral em D4 capa sobre 2π a quarta é a menos I capa x é o delta 4 de x. Essa é a representação de Fourier do delta de Dirac. Quer dizer, no fundo, o delta de Dirac é aquele objeto cuja transformada de Fourier é a unidade. Né? Quer dizer, a transformada de Fourier do delta é o 1. O fitil dele, né? O delta til seria 1. O 2π a quarta está todo localizado ali. E aí a nossa inversa seria integral em D4x de E, tanto faz aqui mais ou menos, né? Aí kx, isso aqui para nós é o 2π a quarta, né? Isso aqui dá ao contrário, né? Então isso aqui dá 2π a quarta delta de π. Isso? Delta do momento, né? Então vamos colocar assim, o 2π a quarta ficou todo ali, e esse 2π a quarta sai para cá. 2π a quarta delta de cá, quando eu integro isso aqui. Deixa eu apagar aqui um instantinho, apagar isso aqui. Desculpa um instantinho, só deixa eu voltar aqui, só para ter certeza que eu estou colocando os dois p's, então a convenção não está. Pegar aqui um instantinho só. Quando eu pegar a minha função f de x, f de x está aqui. Integral d4 capa sobre 2π a quarta, f tilde de capa é a menos I capa x. Aqui. Agora, vamos usar aqui, então isso aqui é a transformada de Fourier de F. Vamos substituir a transformada de Fourier pela sua parte integral de 4x sobre 2π a quarta. Então, quem é o f tilde de k? Não, é D4. O f tilde de k é integral em D4y f de y, vou colocar assim, é aí capa y. Estou substituindo de volta, estou colocando aqui quem é a transformada de Fourier de uma função f. E aqui o é menos I capa x. Claro que isso aqui no final do dia tem que dar f de x, que eu estou usando a transformada de Fourier aqui, e aqui eu estou usando o inverso, a transformada de Fourier inversa. Então, quando aquelas duas integrais se juntarem, né, eu vou ter integral D4 capa da onda plana. Ela vai produzir justamente o 2π a quarta, vamos integrar em D4 capa, vai produzir 2π a quarta delta de y menos x. Essa 2π a quarta, delta 4, com essa onda plana, está me dando 2π a quarta delta. E agora o delta vai eliminar a integral em y. Então esse delta mata a integral em y, os y vira x, e o 2π a quarta come esse 2π a quarta. Então nós temos f de x igual a f de x. Então, está correto. Então, só para saber se o 2π a quarta estava no lugar certo. Então, o que nós estamos dizendo aqui, a integral, como a gente produziu aqui,
Então nós produzimos essas duas ondas planas. Então nós temos, dentro da ação, que aquilo é uma ação. Então eu substituí integral em D4x, que eu não escrevi aqui. Dmi de φ, dmi de φ. Então, tudo isso aqui está sob o sinal dessa integral aqui. Então aqui eu tenho menos i, K1 mais K2x. Então eu vou poder realizar a integral de x. Essa integral de x vai dar 2π à quarta delta de K1 mais K2. Certo? Tá lá. Então, quando eu for escrever a ação agora completamente no espaço dos 90, a integral de 4x desapareceu, porque agora estou no espaço dos 90, e ela integrou as ondas planas das transformadas de Fourier, que produziu um fator 2π à quarta que cancelou um desses 2π à quarta. E aí, como eu tenho delta de K1 mais K2, então é claro que uma das integrais está eliminada. Então, por exemplo, eu posso eliminar a integral em K2, fazendo K2 igual a menos K1. Então, um 2π à quarta, vamos dizer, esse aqui fica. Vamos dizer que esse aqui seja fique. Vamos eliminar o daqui. E o delta elimina essa integral. Esse K2 fica menos K1. As ondas planas foram absorvidas. E esse K2 ficou menos K1. Então, aqui ficou mais K1. I. Então, menos i, o i dá 1. Então, isso deu para nós φ2. Então, sobrou para nós, no final do dia, uma integral. Aí, o K1 está sozinho, eu posso chamar de K. Ficou integral em 2π à quarta, d4 K, só que 2π à quarta, que é o momento que sobrou. Eu chamo K1 de K. Aí, ficou menos i com i dá 1. Ficou Kmi, fica K2. E aí, ficou φ2. φ2 de K, φ2 de menos K. Certo? Esse cara junta coisa. Agora no espaço de 90 tudo é multiplicativo, não tem mais derivada. Isso. Porque de fato a gente vê o seguinte. Quando eu integro por partes, fica menos da Lambert, fica menos do Laplaciano. Lembra quando eu integrava por partes? Ficava o meio. O meio não desapareceu. Eu esqueci de colocar. Então, mantém esse termo aqui, que eu tinha esquecido de colocar o meio permanece. Então, quando eu integro por partes, fica φ menos da Lambertiano φ. Mas aí a transformada de Fourier do da Lambertiano é K2. Então, a transformada de Fourier menos da Lambertiano é mais K2. Né? Que a transformada de Fourier da Lambertiano fica menos K2. Então, o sinal lá está correto. K2, que é isso aqui. No fundo, é isso aqui que eu tenho. Aquilo lá, então, é a transformada de Fourier disso. O φ fica o φ2 de K. O outro φ2 é φ2 de menos K, por causa da conservação do momento. Né? Delta 4, K1 mais K2 tem que ser igual a 0. E o menos da Lambertiano ficou K2. Então, a gente já está vendo aqui que vou colocar até assim, dessa forma. Isso, esse termo. Então, ficou 1/2 φ2 de K, K2 φ2 de menos K. Vocês estão lembrados que quando uma função é real, a condição de realidade da função impõe que a transformada de Fourier, a transformada de Fourier de uma função real é complexa. Então, se eu tiver uma função real, x, ela é real, não importa, ela é real ou complexa. A transformada de Fourier dela tem essa forma aqui. Se ela é uma função real, eu posso tirar o complexo conjugado de ambos os lados. A transformada de Fourier, em geral, é complexa, e aqui essa onda plana fica mais. Mas se essa função aqui é real, f estar de x é o f de x. Mas se isso aqui é o f de x, que é igual ao outro f de menos x, isso aqui tudo tem que ser igual ao f de k menos k de x. Isso é o f de x. Isso aqui é o f de x depois do complexo conjugado. E isso aqui é o f de x antes do complexo conjugado. Mas antes ou depois é a mesma função. Então, como é que eu transformo essa função nessa?
eu estou integrando LE4K, eu faço uma mudança de variáveis, como isso aqui é uma variável de integração, eu faço essa transformação de variável, K que vai em menos K. Como aqui é um jacobiano, tem 4 potências do K, esse você vai, eu tenho que fazer uma matriz que tem menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. O jacobiano da transformação é menos a identidade, o determinante é 1. Então isso aqui não muda quando eu faço essa transformação. Aí o K vai em menos K, e isso aqui vai em menos K. Então, que a gente, se a função é real, né, o f, a transformada de Fourier de menos K, é o f tio. Pessoal, olha aqui, eu tenho isso aqui. Isso aqui tem que ser o f tio de K. É o que sai da realidade da função. Então, a transformada de Fourier de uma função real satisfaz essa propriedade tio complexo conjugado aqui, e ele aparece aqui. Então, fica que o f tio de menos K é o f star de K. Então, isso aqui, na verdade, como essa função, esse campo é real, isso aqui é o φ de K star. Então, mostrando que, de fato, apesar dessa função ser complexa, essa combinação aqui é real. Então, de fato, isso aqui é um campo real, esse pedaço da ação é uma ação real, e isso que está aqui, de fato, é real. Porque o φ tio de menos K é complexo, mas ele é o φ de K star. Então, φ star de K com φ de K, isso aqui dá o módulo de φ de K ao quadrado. Então, eu realmente não perdi nada de realidade. A realidade está aí, só uma pequena observaçãozinha para vocês. Então, está esse termo aí. Quando eu pegar o termo de massa, que é esse termo que está aqui no potencial, aqui não vai acontecer nada. Eu não tenho derivada, eu não vou produzir K2, eu vou simplesmente produzir φ tio de K com a exponencial, φ tio de K2 com a sua exponencial. Mesma coisa vai acontecer, as duas exponenciais vão se somar, eu vou integrar em x, eu não vou aparecer nada, vai aparecer simplesmente um N2. Então, esse termo de massa, ele vai se somar aqui. Vai ficar K2 tem um sinal menos, aqui é menos um meio, ele vai ficar K2, o menos vem lá do próprio Lagrangiano, K2 menos M2, φ tio de menos K. Então, de fato, aí vocês estão vendo, aqui está o propagador. Quando a gente inverte isso aqui, então isso aqui é um termo bilinear. Quando eu inverter isso aqui, é justamente a transformada de Fourier, a transformada de Fourier daquele da Lagrangiano mais M2. É a função de Green no espaço dos momentos. Estou só chamando a atenção disso. Então, a parte bilinear, ela de fato, ela já dá, quando eu vou para o espaço dos momentos, né? A parte bilinear, ela já está me dando aquilo que eu tenho que inverter no espaço dos momentos para virar o propagador no espaço dos momentos. Então, está aqui o inverso do propagador de Klein-Bott. Agora, vamos pegar os termos de interação. Então, esse primeiro termo aqui, tudo bem, eu vou ter. Vou botar ele aqui separadinho. Então, vamos deixar. Então, isso aqui é a parte quadrática. Aqui só uma atenção que a gente vai ter que ter. Agora vai ser o seguinte, a parte de interação. Vamos pegar a parte quádrica. Então, eu tenho integral de 4x. Eu não vou ficar escrevendo tudo, vai dar muito trabalho, mas vocês vão seguindo. Então, eu tenho 4 campos para fazer a transformada de Fourier. Então, eu vou ter 4 transformadas de Fourier. Então, eu vou ter 4 momentos. Eu vou ter integral em T4, K1, sobre 2π a quarta, o primeiro campo. Depois, integral em K2, para o segundo campo. Eu tenho 4 campos multiplicando. Integral em K3, para o terceiro campo. Integral em K4, para o quarto campo. E aí eu tenho φ tio de K1, φ tio de K2, φ tio de K3, φ tio de K4. E aí eu tenho as ondas planas correspondentes a cada transformada de Fourier, exponencial de menos i, aí vamos ter K1 mais K2, mais K3, mais K4, x. Pelo mecanismo, né? Simplesmente substituir cada campo pela sua integral de Fourier. Agora, a integral em x, ela vai sempre pegar a onda plana total. Então, isso aqui vai sempre me dar a conservação do momento. Quer dizer, a integral em x da ação, a integral no espaço-tempo da ação, ela vai sempre me dizer que cada termo da ação conserva o momento. Então, isso aqui significa que delta, eu vou produzir aqui um delta 4 de K1
mais capa 2, mais capa 3, mais capa 4. Capa 1 mais capa 2, mais capa 3, mais capa 4. 4 é igual a 0. Então, em princípio, esse termo de interação, eu posso usar essa função delta ou não. Não vamos usar só para a gente comentar uma coisa. Então, esse termo aqui, o primeiro termo de interação, ele ficou com 4, ficou então menos aqui, interação menos. Então, aqui ficaram 4 integrais, D4, capa 1, até D4, capa 2, D4, capa 4. Tem os quatro momentos. Tenho aqui o delta, que me expressa a conservação do momento desse vértice. Vamos fazer uma representação para a gente ver isso. E aqui tem um 4 fatorial, que eu estou esquecendo, né? Eu esqueci de botar aqui, não, deixa eu mandar isso aqui. Um pouquinho menos. Lambda sobre 4. Aí repetiu de capa 1. Repetiu de capa 2. De capa 3, repetir de capa 4. Então, esse vértice é o primeiro vértice de interação. Então, diagramaticamente, a gente pode pensar o seguinte: nesse vértice, esse é um ponto, tem quer dizer, em termos de espaço-tempo, eu tenho um único ponto X, onde estão confluindo 4 linhas do campo. Como se eu tivesse isso aqui. 4 linhas, então eu posso botar em forma de, botar em pezinho, fica melhor se botar assim. Tem 4 campos interagindo no mesmo ponto. Então isso aqui é o ponto X, tem Φ4, né? Tem Φ4. Então vamos pensar o seguinte: cada campo desse, então eu tenho uma conservação de momento. Está dizendo capa 1 mais capa 2 mais capa 3, que é o momento carregado por cada campo, por cada linha de campo, a soma tem que ser 0. Eu posso fazer uma convenção. Ou está todo mundo entrando, capa 1 mais capa 2, porque todos os momentos estão com o mesmo sinal. Então, pela conservação do momento, esse termo aqui só contribui devido às propriedades da função delta, quando capa 1 mais capa 2, tudo isso aqui é quadro vetor, né? Na verdade, isso aqui eu estou fazendo 4 dimensões, né? Como se tivesse um i sempre que vai para cada componente do vetor. É uma conservação de quadrimomento, né? Então, essa conservação de quadrimomento está me dizendo que todos os momentos estão com o mesmo sinal. Ou está todo mundo entrando, ou está todo mundo saindo. E a soma tem que ser 0. Então, o que a gente normalmente convenciona é que todos os momentos, essas linhas estão envolvendo todos os momentos entrando. Capa 1 mais capa 2 mais capa 3 mais capa 4 é igual a 0. Capa 1, essa linha tem capa 1, essa linha capa 2, essa linha capa 3, essa linha capa 4. E aqui nesse ponto, que nós estamos vendo é que nós temos um lambda. Isso ainda não é a regra de Feynman. Depois eu boto isso aqui, vamos colocar a regra de Feynman. Por enquanto a gente está só transcrevendo a integral no espaço dos momenta e mostrando como é que os momenta podem aparecer nos vértices. A gente já entendeu que os momenta aparecem nos termos cinéticos sob a forma de capa 2. Se for girar, que é I, gama, Mi, demi. É um demi só, então vai aparecer um capa mi. No caso de Klein-Bora, aparece o chão. No caso de Maxwell, como a gente já viu, aparece o capa 2, zeta mini, menos capa mi, capa i. Vamos depois retomar isso. Então, isso aqui é o vértice sem derivada. Agora, vamos ver a propriedade dos vértices com derivada. Eu peguei um vértice aqui que tem 2 derivadas. Então, esse vértice aqui está me dizendo o seguinte: eu vou colocar aqui menos g sobre 4. Eu botei sobre 4, né? Acho que eu poderia botar, vou botar para normalizar, vamos botar isso igual. Bota o 4 fatorial também. Bota o 4 fatorial. Depois a gente vai ver por que esse 4 fatorial é importante, porque na regra de Feynman aparecia um fator 24. Então essa constante era dividida por 24 para normalizar. Então agora a mesma coisa, eu vou ter 4 integrais. D4 capa 1 sobre 2π a 4 e V4.
4 K4 sobre 2π4. Continua valendo aí eu tenho 4 ondas planas, todas com o mesmo sinal, então continua valendo a conservação do momento. A conservação do momento, ela está presente sempre, desde que tenha a integral em d4x, me diz que cada vértice conserva o momento. Então está aqui. Agora, esse primeiro, então, isso aqui está assim, ó, dmφ, e aí de 2. Então, significa que eu vou produzir um fator que é menos I K1 Mi. Nesse aqui eu vou produzir um fator que é menos I K2 Mi. Então, menos I com menos I para menos 1. Então, nós vamos produzir um fator aqui que vai ser menos K1 Mi, K2 Mi. Então, vamos produzir um fator aqui que vai ser um produto escalar de K1 com K2. K1 com K2, então, um fator de momento. E aí aqui eu vou produzir os 4 fetil de K1 fetil de K4. Então, o que caracteriza a presença de derivadas no vértice é o aparecimento de momenta nas transformadas de Fourier. Isso vai ser importante para as nossas regras de Fagner. A teoria de Yang-Mills tem uma derivada do vértice. Vamos ver que o trivértice de Yang-Mills ele tem uma derivada. Então, as teorias de Yang-Mills elas vão ter vértice com derivada. O modelo de Higgs, que é a teoria Φ4, o modelo Φ4, sem derivada, sem esse termo aqui, então, no modelo de Higgs, eu só tenho interação Φ4, então eu não tenho vértice com derivada. Nesses modelos com derivada, os vértices adquirem derivada. Derivada é momento. Então, significa que se nós formos olhar o comportamento ultravioleta desse gráfico, quando a gente for olhar esses gráficos no regime de altas energias, esses vértices com momenta, eles começam a dominar. Esse vértice aqui, se eu tenho todos os campos envolvidos com muito momento, esse vértice aqui é bem mais sensível do que esse, é bem mais significativo do que esse, porque se eu estou no regime de altas energias, aqui eu tenho os ômegas, tenho as frequências aqui. Então, eu tenho altas energias e altos momentos. Esse vértice domina sobre esse. E isso vai ter uma consequência no estudo das divergências ultravioletas. Os vértices com derivada, eles vão ser sempre vértices que vão nos colocar em estado de alerta. Por quê? Porque eles vão trazer potências de momento. Então, a tendência é que quando a energia cresça, esses vértices trazem para a ação, que a gente está observando que, à medida que o momento cresce, esse termo na ação, ele tende mais a divergir do que esse. Na hora que eu for fazer essas integrais, eu já tenho aqui algo, esse termo aqui não, a dependência dele, está tudo aqui. Esse termo tem a mesma característica que esse, mas aparece esse termo que é proporcional aos momentos e energia, então ele tende a dominar. Então, isso é o que pode ser fonte de divergência ultravioleta. Isso contribui para aumentar o grau de divergência de uma teoria, e isso aí, claro, a gente vai ter que ver. Nem sempre uma teoria com vértices com derivada vai ser renormalizada. Então, por exemplo, quando lá na frente a gente estudava, aqui umas 2 aulas, nós estudávamos o critério da contagem de potência para saber se o lagrangiano ele está associado a um modelo renormalizável ou não, nós vamos ver que esse modelo em particular não vai ser renormalizável. Esse modelo aqui é não renormalizável exatamente por causa desse excesso de derivadas nesse vértice que a gente está entendendo. O papel da derivada no vértice é fazer com que o termo oscile muito no limite de altas energias. Então, ele pode contribuir para aumentar a divergência ultravioleta. Mas uma teoria, para ser física, para ter validade, ela tem que ser renormalizada, obrigatoriamente? Vamos colocar da seguinte maneira, não necessariamente, não. Já se pensou, já se foi mais duro com esse critério, pensando, sim, uma boa teoria tem que ser renormalizada. Hoje nós entendemos que é o seguinte, uma teoria nunca é muito completa. Então, sempre uma teoria, ela deve ir até um certo regime, a partir do qual provavelmente existe uma teoria mais fundamental que estende essa teoria de partida. Então, a gente diz que uma teoria ela é válida até um certo, ela é uma boa descrição até um certo limite de energia, que nós chamamos de cutoff. A partir desse limiar de energia,
deve entrar em ação uma teoria mais completa que envolva graus de verdade que essa teoria não vê. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: se uma teoria não é normalizável, não significa que ela tenha que ser descartada, significa que eu posso trabalhar com ela até um certo regime de energia. Ela pode estar dando bons resultados até um certo limite de energia, que nós vamos entender qual. Provavelmente, quando eu começo a atingir as energias correspondentes à produção de partículas muito massivas, eu estou chegando no limiar da minha teoria. A partir de uma energia onde eu começo a... se estou trabalhando num regime de energia que eu não consiga excitar todas as partículas, é o que a gente chama de um limite efetivo, então você pode abrir mão da renormalizabilidade. Você diz, bom, a não renormalizabilidade ela vai se tornar danosa a partir de um certo nível de energia. Mas se eu garantir que eu não vou estar trabalhando naquele nível de energia, eu não vou estar, vamos dizer assim, chegando na zona de perigo. Então, você pode dizer, uma teoria que é não renormalizável, ela pode ser levada fisicamente a sério, desde que eu não atinja o limite de perigo dela, que é onde as divergências ultravioleta começam a saltar. Então, a gente hoje pensa assim, não, uma teoria não renormalizável, ela, como uma teoria efetiva, ela pode ser razoável. Agora, sempre que uma teoria não renormalizável, a gente entende que ela deva ser a porta de entrada para uma teoria mais completa, que a inclua e que seja renormalizável. Então, o que a gente mais ou menos entende hoje, o ponto de vista que a gente assume hoje, que a gente adota, é de que uma teoria verdadeiramente fundamental, uma teoria assim, que seja a última instância, a teoria mais elementar possível, essa deve ser renormalizável. Mas, se eu não estiver ainda trabalhando assim, chegando no máximo que uma teoria pode dar, eu posso aceitar teorias, descrições da renormalizagem. Por exemplo, foi assim com a teoria de Fermi. Nós vamos ver que daqui a 2 aulas, quando a gente fizer a contagem de potência, nós vamos ver que a teoria de Fermi sobre a interação, o decaimento beta, que é a chamada teoria com interação de 4 férmions, né? O nêutron, quer dizer, o quark D decai no quark U, emite um elétron e um antineutrino. 4 férmions em interação simultânea. Essas interações de 4 férmions são caracteristicamente não renormalizáveis em 4 dimensões. Mas a teoria de Fermi é boa sempre que eu for descrever o limite de processos de baixa energia das interações fortes. Mas se eu começo a querer entender interações fortes no limite de altas energias, essa teoria deixa de valer, porque eu já começo a dar energia para o meu sistema suficiente para excitar um Z0, para excitar os bósons intermediários. E aí a teoria, ela começa a receber os graus de liberdade típicos das altas energias. Então aquela descrição efetiva deixa de valer. Então, você aceita uma teoria, vamos entender isso melhor, mas a ideia é essa: você aceita uma teoria não renormalizável como o que a gente chama de uma teoria efetiva, ou seja, como uma teoria que sirva efetivamente para descrever o teu modelo até uma faixa de energia. Então, a gente determina mais ou menos qual é aquela faixa de energia que você consegue extrair boa física da não renormalizabilidade. Mas depois daquele nível de energia, você já não pode mais confiar nessa teoria. É como ela já tivesse, o limite de validade dela já caiu. Ela já passou do limite de validade. Oi? Aí você vai, isso deve estar indicando para você a entrada em ação de uma nova teoria que deve completar essa. Então, com a teoria de Fermi foi assim. Quando entrou a teoria de Salant-Glashweimer, a teoria eletrofrágil, né, da qual falamos bastante aqui sobre isso, ela justamente entrou como sendo a teoria fundamental que substituiu a teoria de Fermi para as interações fracas. Então, a teoria de Fermi era não renormalizável, aí entrou a teoria de Salant-Glashweimer, que é renormalizável e que descreve bem as interações fracas. Só que agora, nós começamos a ver também que a própria teoria de Salant-Glashweimer, ela tem alguns problemas estruturais, não de renormalizabilidade, mas de compreensão. O que os acoplamentos de Yukawa são tão distintos? A teoria começa a mostrar agora certos, vamos dizer assim, certos conflitos internos, certas dicotomias internas, que você fala, não, isso deve estar acontecendo, porque deve ter alguma coisa mais fundamental que explique isso. Então você já começa a perceber hoje que a própria teoria de Salant-Glashweimer, ela já deve ser também o resíduo de baixas energias de uma teoria mais completa ainda a altas energias, que é a grande unificação.
Aí quando você chega na grande unificação, você fala, aqui também tem coisas que não são tão fundamentais. Aí você fala, ela deve ser parte de uma teoria mais completa que é a teoria de cordas. Aí a gente chegou na teoria de cordas, que parece ser o suprassumo, né? Quer dizer, o depositário de toda a fundamentalidade da física de partículas. A partir dela você gera as demais teorias. Um pouco essa é a construção. Então a renormalizabilidade, ela te dita nesse sentido. Se você tem uma teoria que é não renormalizável, você deve procurar ver se você consegue enquadrar essa teoria num contexto renormalizável. E aí essa teoria renormalizável que contém a teoria de partida deve ser um modelo mais fundamental. A ideia de Dirac, um pouco nesse sentido, né, é que uma teoria verdadeiramente fundamental, na concepção de Dirac, ele achava que uma teoria verdadeiramente fundamental, ela não devesse nem ser renormalizável, ela devesse ser finita. Ela devesse ser livre de qualquer divergência ultravioleta e que ela prescindisse absolutamente do processo de renormalização. Essa era a ideia que Dirac morreu perseguindo. Ele morreu em 84, em 82 ele ainda falava disso. E de fato, em 82 apareceram as primeiras teorias quânticas então finitas no ultravioleta, que eram as teorias de Super Young Mills. A teoria N igual a 4 Super Young Mills foi o primeiro exemplo de teoria quântica de campos ultravioleta finita em 4 dimensões. Então, essa teoria pareceu começar a realizar um pouco vamos dizer assim, aquilo que Dirac preconizava já desde a década de 30, que a teoria devesse ser finita. Então, essa é um pouco a nossa discussão. Então, o estudo da renormalizabilidade ele é importante, mas, digamos, ele não é essencial. Você pode fazer cálculos confiáveis dentro de certos limites com uma teoria não renormalizável. Certo? Bom, então, nós percebemos que o aparecimento de derivadas dos vértices é indicação de que eu tenho tendência a uma divergência ultravioleta maior. Porque se vocês observarem, o propagador, o que ele traz? Ele traz momento no denominador. Então, no limite de altas energias, o propagador ele é 1 sobre K2, por exemplo. Então, o propagador ele bota o momento no denominador ao quadrado. Então, a tendência dos propagadores é puxar a divergência para baixo. Ele dá potências de energia no denominador. Mas os vértices, né, quer dizer, aqui no vértice, a tendência do momento é ficar aqui. Então, ele puxa a divergência para cima. Isso aqui, no propagador, ele vai aparecer assim. Na montagem do gráfico de Feynman, esse termo, que aqui é K2 menos M2, ele vai aparecer sob a forma de propagador. Então, ele vai puxar as altas energias, vão estar no denominador, mas os vértices vão trazer altas energias para o numerador. Então, nessa compensação, pode acontecer dos vértices ganharem, e aí puxarem a divergência para cima e a teoria ser não renormalizada. Mas nós vamos ter um critério sistemático para fazer esse cálculo, não vai ser caso a caso, não. Muito bem, então, claro que aqui agora a gente tem que observar que esse vértice aqui, a gente tem esse fator aqui, 1 sobre 4 fatorial, e se vocês observarem, esse vértice aqui é completamente simétrico. Se eu trocar K1 com K2, se eu trocar K1 com K2, K1 com K3, K2 com K3, K2 com K4, esse vértice ele não reconhece. Ele está plenamente simétrico. Esse é o que é uma interação, né? Oi? É uma interação. Esse vértice aqui ele tem fitil K1, fitil K2, fitil K3, fitil K4. Esse setor aqui é completamente simétrico. Se eu trocar K1 com K2, ele é simétrico na troca. Mas esse aqui não, ele privilegia K1 com K2, porque fui eu que escolhi. Eu podia botar a derivada em qualquer dos três, poderia ter parecido com K3, eu botei a derivada, foi uma mera questão de desenho, eu simplesmente achei que a derivada estava no primeiro termo. Então, nós vamos ver que para as regras de Feynman, nós vamos precisar, esse vértice vai pedir uma simetrização. Eu vou produzir K1 com K2, K1 com K3, K1 com K4, K2 com K3, K2 com K4 e K3 com K4. Mas eu só estou chamando a atenção no momento, não me interessa isso, no momento que está me interessando é a presença do momento no numerador. Então, esse é um exemplo. Quando o senhor fala das regras de Feynman, são diagramas? São diagramas, são as regras que vão gerar os diagramas. E, por exemplo, na verdade, então, quando, não sei se foram mistério, quando eles somam diagramas, na verdade, eles contam todas as possibilidades. Mas as regras de Feynman já levam em conta isso para você. Ela já leva em conta. Não precisamos se preocupar com isso, não. Quem ganhou o prêmio Nobel por isso?
Feynman. Não foi tanto pelas regras de Feynman. Ele ganhou, ele, o Schwinger, o Tolonaga ganharam pela formulação da QED como um todo, mostrando que, além de eles formularam um modo de calcular, um modo de calcular as correções quânticas nessas teorias e discutiram também a questão da renormalizabilidade. Mostraram que os infinitos podiam ser consistentemente tratados sem destruir a interpretação física da QED. Então, por isso que eu prêmio com eles. Tá? Claro que a regra de Feynman, o cálculo da regra de Feynman é simplesmente um aspecto, um ferramental dentro da teoria, mas eles ganharam o prêmio Nobel por mais, né? Por mostrar que a QED, você tem métodos que demonstram que ela pode levar a resultados físicos mensuráveis e confiáveis. Tá? Então, foi só um exemplo simples que a gente deu para ver como é que a coisa fica. Vamos pegar agora um modelo um pouquinho mais complicado, que misture férmions com bósons, por exemplo. Vamos supor agora que eu tenho, tipo, Dirac, vamos pensar aqui, vamos pensar que eu tenho um campo de Dirac, vamos pegar um campo escalar. Eu tenho então agora um campo escalar complexo, Φ está. Então, um par de campos complexos, um campo e seu complexo conjugado, e o campo de Dirac, um campo espinorial. Vamos colocá-los em interação para estudar os acoplamentos de Yukawa, que também são importantes no modelo padrão. Então, vamos fazer. Então, vamos escrever aqui a ação usual desses campos. Né? Então, estamos integrando todo o espaço-tempo. Então, vamos colocar a ação fermiônica. Psi barrado I gama mi Dmi menos M psi. Ação de Dirac. Vamos colocar aqui a ação de Klein-Bora. Agora o campo é completo. Então, Dmi está Dmi menos Mi2 está. Vamos aqui o termo livre do Klein-Bora. Vamos colocar agora um acoplamento tipo Yukawa. Vamos acoplar agora, chamar as constantes de acoplamento de Y, né? Vamos acoplar. Vamos pegar então, os acoplamentos dos férmions com bóson. Menos constante de acoplamento Y, que é a constante de acoplamento de Yukawa, vamos chamar Y de Yukawa, por exemplo, Psi barrado, Psi, Φ. Isso aqui não é uma coisa real, né? Isso aqui é complexo conjugado disso, mas esse cara aqui é complexo, então eu preciso somar o complexo conjugado. Então, vamos colocar aqui menos Y, Psi barrado, Psi, está. Agora, esse termo, mas esse termo dá uma coisa real, a minha ação tem que ser real. E vou colocar aqui o termo de interação quântica, menos lambda, aqui agora vai aparecer um lambda sobre 4, apenas no 4 fatorial, Φ está, Φ ao quadrado, interação quântica. Esse campo agora é um campo complexo, o campo escalar agora é complexo, não é real. Então, isso aqui é o que nós chamamos de acoplamentos de Yukawa, que é acoplamento férmion escalar. Né? Então, férmion escalar. Então, isso aqui é a estrutura do acoplamento de Yukawa. Se vocês se lembrarem lá das nossas aulas do grupo de Lorentz, né? A gente sabe que isso aqui significa a parte left do meu férmion interagindo com a parte right, interagindo com o escalar, quer dizer, a radiografia desse termo aqui, quem lembrar lá do nosso cursinho de equação do Dirac, né? É só lembrar que quando eu pego um férmion, um psi, eu posso quebrar esse meu férmion uma parte left, mais uma parte right, usando a matriz gama 5. Quem não souber isso, não se preocupe, que vai aprender agora no curso de eletromagnetismo. Estamos entrando na equação do Dirac. Então, aí quando a gente decompõe isso aqui, essa grandeza, psi barrado, psi, ao fazer esse bilinear, ele simplesmente acopla o left com o right e o right com o left. Ele não acopla left com left, nem right com right. O chamado termo de massa de Dirac, ele não acopla. Então, quem acopla left, eu preciso desse escalar. Então, esse termo aqui, ele pega o escalar. Então, esse escalar aqui
ele está trocando a quiralidade left com a quiralidade right e a quiralidade right com a quiralidade left. Por que não perde o escalar? Desculpa, eu não entendi. Porque esse termo aqui, isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, se isso aqui é um escalar de Lorentz, eu só posso multiplicar aqui por um campo escalar. Então, o campo escalar, naturalmente, ele acopla o left com o right. Se eu pegasse, por exemplo, esse objeto aqui, na formulação de Dirac, a matriz gama-mi, ela acopla o left com o left. Então, esse termo aqui já é o contrário do anterior. Ele pega left com left, via gama-mi, e right com right, via gama-mi. Então, quem vai... A única possibilidade de eu acoplar aqui, como isso aqui tem um índice mi, para formar um escalar de Lorentz, é colocar aqui um quadro vetor a mi. Então, o campo de gauge, ele, quando um fermion left emite ou absorve um fóton, ele não muda a quiralidade. O vértice de gauge é isso aqui que faz a interação com o campo do fóton. Então, o campo do fóton, ele interage com o fermion left com o fermion left. Se o fermion left emite ou absorve um fóton, ele não muda o left ou o right. Aqui não. Aqui o fermion left, quando eles interagem com o escalar, o acoplamento de Yukawa é tal que quando um fermion left emite um Higgs ou absorve um Higgs, ele muda a polarização dele. Isso é importante no decaimento beta, já Isso é que o neutrino só sai left? Isso é muito importante no decaimento beta. Isso é fundamental no mecanismo de Higgs. E o mecanismo de Higgs, né, ele é o que é justamente porque o campo de Higgs ele nunca acopla um fermion left com um fermion left. Ele acopla o fermion left com o fermion right. É por isso que ele consegue dar massa para o elétron. Porque o elétron, para formar a massa dele, ele precisa ter o left e o right junto. O fóton não consegue fazer isso. Porque o fóton, ele interage separadamente com o left e separadamente com o right. O Higgs não. Ele interage, ele obriga o left a se acoplar com o right. E aí ele obriga o elétron. Ele obriga o elétron com a massa. Por isso que senão a gente poderia gerar a massa do férmio a partir da interação eletromagnética, porque a gente não consegue. A interação de gauge, ela não é capaz de gerar massa. Por quê? Porque pela invariância relativística, ela não consegue misturar a parte left com a parte right. Nós vamos entender agora, quando a gente estudar a equação de Dirac, que é a próxima aula da gente, né? Aula do dia 6 de junho, justamente nós vamos trabalhar essa ideia. Por que eu preciso juntar o left com o right no mesmo ferro para formar massa? Então, o neutrino ele é sem massa porque ele só tem a parte left. O ferro, o elétron não, ele precisa do left e do right. Quem faz esse papel é o campo de Higgs. Mas o neutrino tem massa. Oi? Bom, aí a gente já está falando da física também do modelo padrão. Dentro do modelo padrão ele tem. O modelo padrão trata o neutrino de massa nula. Então, dentro de uma boa aproximação, os efeitos de massa do neutrino, quando os efeitos de massa do neutrino começam a se tornar sensíveis, você tem que sair do modelo padrão, você tem que arranjar. E aí a gente tem mecanismos para entender a massa do neutrino. E numa Lagrangiana, então, eu jamais teria eu não teria um termo aí, psi barra gama mi psi, né? Aonde? Aí, nessa Lagrangiana. Psi barra, gama mi, psi. Só se você tiver interação de gauge. Quando a gente coloca. Então não, mas mesmo sem interação mesmo com a interação de gauge, porque aí não vai ter massa. Não, mas é outro termo que vai dar massa. É esse aí que vai dar massa. Isso, esse vai dar massa, certo? Bom, então esse Lagrangiano aqui, ele está me escrevendo um férmio massivo, um escalar complexo, portanto carregado massivo. Esse férmio tem interação de Yukawa com o escalar e esse escalar auto-interage. Vocês poderiam perguntar, por que eu não coloquei uma interação dessa natureza? Psi barrado, psi ao quadrado, eu poderia colocar. Essa interação é justamente a chamada interação de quatro férmions. Tem quatro campos fermiônicos no mesmo ponto X. Essa interação é não renormalizada. Então, na nossa próxima aula, pela contagem de potência, nós vamos entender que essa interação é não renormalizada. O escalar, desculpa, é massivo não pelo segundo termo, né, mas pelo termo de M2. É pelo termo de M2, por esse termo. A massa do escalar está aqui e a massa do férmio. Aqui eu não estou invocando quebra espontânea da simetria para dizer, não, o escalar vai ganhar massa pelo mecanismo de Higgs. Aqui eu não estou colocando o mecanismo de Higgs. Tá? Aqui eu estou dizendo que, vamos dizer, se aqui seja um campo escalar, que esse Mi2 seja positivo, então não tem quebra espontânea da simetria. O potencial é assim. Mi2 é positivo e lambda é positivo. Então, o potencial escalar, ele faz isso. É isso. Então, não tem quebra de simetria, não tem fora. Os vácuos não estão fora do lugar, estão no lugar. O zero
só mexer com vocês aí para ver que agora a presença de um campo complexo começa a mexer um pouquinho nessa estrutura aqui de fitil de menos K. Vamos fazer a transformada de Fourier. Vou pegar primeiro esse termo aqui, porque esse termo aqui a gente já acabou de ver, vamos ver, depois a gente faz o Dirac. Então, quando eu fizer a transformada de Fourier, observe como é que esse termo vai ficar no espaço dos momentos. Claro, aqui vai ter um K1, aqui vai ter um K2, eu vou ter então integral em x, integral em K1, integral em K2. Só que agora tem um conjugado complexo. Então a onda plana que vai aparecer aqui vai ser π, vai ficar com sinal mais. E a onda plana que vai aparecer aqui é a onda plana tradicional da transformada de Fourier, menos em K2x. Então agora, quando eu for fazer a integral em x, eu vou produzir um delta de momento, conservação do momento, não vai ser mais K1 mais K2. Vai ser K1 menos K2. Então eu vou estar produzindo φ2. Nós vamos ter isso aqui, ó, φ star de K1, φ de K2. E vamos ter um delta de K1 menos K2. A integral em x já foi embora, deu esse delta, e aí eu vou ficar. Esse termo aqui, se eu quiser, ele vai ficar. Vamos descobrir como é que ele vai ficar. Esse termo aqui já deixou claro para a gente como é que. Aqui, esse carinha, então, ele vai pegar. A exponencial que dá aqui é mais i K1x. E a exponencial que dá aqui é menos i K2x. Quando eu pegar essa derivada, vai produzir um i K1. E essa derivada vai produzir um menos i K2. Então eu vou produzir agora um K1 mi K2 mi. O mesmo sinal, que é o i menos i K1. A diferença agora é que as duas exponenciais mudam de sinal por causa desse complexo conjugado. Então, o termo que vai ficar para nós aqui, no espaço dos momentos, né, vai ser esse termo cinético aqui, vai ficar. Vamos manter a integral nos dois momentos, depois a gente elimina. Então, tem P4 K1, integral em K1, integral em K2. Aí nós vamos ter o φ til de K1 complexo conjugado. O φ til de K2. E aí aqui o delta. Conservação dos momentos agora. K1 menos K2. Então a conservação do momento agora, ela não está me dizendo que K2 é menos K1. K2 é K1. Então, por exemplo, eu posso eliminar isso aqui, colocando φ til por K1, e K2, por exemplo, eu posso eliminar isso aqui, dizendo que K2 é igual a K1. E aí, e a integral em K2 foi eliminada. Então, eu esqueci de colocar aqui o terminho aqui, que é K1 K2 menos, né? K2 é K1. E I com menos I dá 1. Né? Então produz, né, o K. Então aí agora produz um K2 também. E aí como eu tenho tudo K1, eu chamo K1 de K no final de tudo. Então eu vou eliminar esse K1 daqui, vou chamar isso aqui de K, isso aqui de K. E aqui de novo me produz o K2. Então a única diferença em relação àquele termo lá, o K2 ficou com o mesmo sinal, que tinha que ser, porque se no fundo eu integrar por parte fica menos da Lambertiana, e menos da Lambertiana tem que ser K2, não tem escapatória, de fato ficou K2. Perceberam por que o K2 não mudou de sinal? Porque apareceu um I e um menos I, dá 1. Mas o K2 não é menos K1 agora, o K2 é mais K1. Lá não aparece φ til de K e φ til de menos K, aqui não, aparece φ til de K e o φ til de K star e o φ til de K e o K2. Mas o propagador é o mesmo, né? O propagador é exatamente o mesmo, exatamente. Então tá lá, e o termo de N2, a mesma coisa. Então nesse caso aí, a gente pode pensar o seguinte, nesse caso aqui, é como se no vértice, aqui no ponto X, eu tivesse, lá naquele caso eu tinha K1 mais K2 igual a 0, eu teria K1 entrando e K2 entrando, porque lá naquele caso eu tinha, o meu delta era delta de K1 mais K2.
Então, K1 mais K2 é zero. Então, os dois têm que ter a mesma orientação, porque a soma dos momentos que entram não sai nada, então K1 mais K2 tem que ser zero. Se agora eu tenho que K2 é igual a K1, então agora eu tenho φ estar, esse carinha aqui, o K2 é igual ao K1. Só que um campo é o complexo, é o conjugado complexo do outro. Então, por exemplo, eu teria esse φ, esse cara aqui é estar, eu teria o φ estar de K1 aqui e o φ de K2 aqui, K1. Eu posso botar esse K2 aqui como sendo menos K1. K2 entrando é menos K2 saindo. Mas K2 é igual a K1. Eu poderia fazer algo assim. Tudo vão acertar, mas eu só quero mostrar que aqui nesse caso, os dois campos carregam o mesmo momento por causa do conjugado complexo. Esse termo aqui não muda, fica tudo igual, K2 mais menos M2. Esse termo aqui fica igual, então vai produzir aqui esses dois termos juntos, vão produzindo, como o Saulo falou, o mesmo propagador, vai ficar K2 menos M2. A única diferença é que esses dois momentos estão assim. Não está certo. Vamos em frente agora. Vamos olhar o termo de Dirac. Então, a mesma coisa. Campo de Dirac, fazer a transformada de Fourier dele, não vai alterar nada, vai ser a mesma coisa. Vai seguir a mesma estrutura que esse. Então, esse momento aqui vai pegar esse carinha aqui. Então, isso aqui é menos I. E esse cara aqui é o psi barrado. Aqui, então, quando fizer a transformada de Fourier desse psi, a onda plana que vai aparecer seria menos I K1x. Só que aqui é o psi estar, o psi barrado, né? Ele tem Dagger, ele tem, portanto, um conjugado complexo, então ele fica mais. Esse psi aqui vai manter a onda plana com o sinal correto da transformada de Fourier. Então nós vamos ter menos I K2x. Então, quando eu fizer a integral no espaço, quando eu fizer a integral nas ondas planas, se for a integral de x, isso aqui vai dar para 20. Então, lembre-se, esse cara aqui mantém. Então, eu vou produzir um delta de K1 menos K2. Os dois sinais vai ser exatamente como aqui. Porque esse complexo conjugado troca o sinal dessa onda plana. Então, em vez de ser igual lá que fica K1 mais K2, vamos produzir um K1 menos K2. Exatamente como no caso do escalar. Agora, esse dmi que vai aparecer aqui é menos I K2. Eu fiz uma besteira, tá? É I gama mi, perdão. Aqui vamos embora. Desculpa. Vamos corrigir isso aqui. I, bota tudo entre parênteses. I gama mi, porque o gama mi no lugar errado. Estava errado. Quem copiou eu passar o Lagrange de Dirac, eu tinha posto o gama mi em evidência. Não tem nada a ver. Tá aqui. I gama mi dmi menos M. É isso que está certo. Eu errei aqui, tá? Então, esse dmi aqui, ele vai pegar esse menos I K2 na hora de derivar. Então, ele vai produzir menos I K2. Então, ele vai com menos I vai dar 1. Então, no espaço dos momentos, isso aqui vai ficar gama mi K2 mi menos M. E aqui nós vamos ter o psi estar, o psi barrado de K1. E aqui nós vamos ter o psi, quer dizer, psi de K1 e psi de K2. Né? Isso são as transformadas de Fourier agora. É isso mesmo, né? Então, beleza. Então ficou. E aí aqui, a mesma coisa, K2 é igual a K1, então ficou. Se eu quiser agora eliminar, que nem aqui eliminar a integral do K2, basta fazer o K2 igual a K1, fazer tudo igual a K, então fica psi barrado de K, gama mi, K mi, fica gama escalar K, menos M, psi de K. E aí aqui, exatamente, sai o propagador de Dirac aqui, é só inverter isso aqui, que nós já sabemos que o inverso disso aqui, nós já tínhamos feito o cálculo, é gama escalar K mais M sobre K2 menos M2. Lembrando daquela nossa discussão, que ao inverter isso aqui, eu ganho um polo aqui e ganho uma matriz de resíduo aqui. Essa matriz de resíduo aqui, ela está descrevendo o spin, e esse polo aqui está descrevendo a relação entre energia e momento da partícula. Então, chegamos às partes reobtivemos os propagadores, trabalhando direto agora no espaço dos momentos. Vamos dar só uma olhadinha nos acoplamentos para a gente dar um intervalo.
Bom, então lá embaixo não vai precisar fazer nada, porque aqui não tem derivada, então simplesmente isso aqui vai aparecer um delta de 3 momentos. Esse cara, então esse termo aqui, ele vai produzir um delta. Esse cara aqui, que ia ser menos K1, com a complexo conjugado, ele fica K1, o momento vai aparecer K1. Esse cara aqui aparece com o momento K2, negativo, e esse cara aqui vai aparecer com a exponencial também, menos K3. Então, eu vou ter aqui esse delta de conservação dos momenta e os 3 campos ali, né? Psi barrado, psi, φ, né? E a conservação, vamos dizendo a mesma coisa. Que nesse caso aqui eu tenho então 3 momentos. É como se eu tivesse assim. Vamos dizer que essa linha aqui seja a linha do φ,